Vamos voltar, irmãos, a falar sobre a carta aos Hebreus. Estamos no final desta carta aos Hebreus, que temos falado e temos pregado algumas mensagens nesta carta. E só para dar o contexto e para lembrar os irmãos, a carta aos Hebreus é escrita à igreja que atravessava por grandes dificuldades, perseguições, momentos muito difíceis de sofrimento. E lembrando aquilo que é-nos dito nesta rica carta que temos no Novo Testamento, primeiro ela começa por dizer que Deus não está calado, Deus continua a falar. Ele sempre falou e continua a falar, e fala nos nossos dias. A maior revelação e a maior mensagem trazida ou chegada da parte de Deus veio pelo seu próprio Filho, quando Deus se fez homem. E ali o escritor da carta aos Hebreus passa alguns capítulos mostrando a superioridade de Jesus, como Jesus é o próprio Deus, como Ele é maior a tudo e a todos, e é a maior das revelações. Depois, a carta nos lembra também que a Igreja não está só no sofrimento, porque também no passado muitos outros sofreram muitas vicissitudes, mas permaneceram fiéis na fé. E depois chega ao capítulo 11 até e dá uma lista dos grandes heróis da fé. Esses que tiveram fé, o Senhor os justificou, foram justificados pela fé. Eles não foram os únicos, pois o maior testemunho de sofrimento e de fidelidade foi o do próprio Jesus, que suportou toda a afronta, toda a vergonha, toda a dor na cruz, no caminho para a cruz, porque ele veio precisamente para, na cruz, realizar o plano de Deus, a nossa salvação. O Senhor veio para ser punido na cruz, no nosso lugar, pelos nossos pecados. Por isso é que nós dizemos que Ele é o nosso Salvador. Ele foi sacrificado, foi morto, mas ressuscitou e está vivo. Então, a palavra de Deus, nesta carta, nos diz que, embora nós estejamos a sofrer, não somos os únicos. No passado, muitos fiéis sofreram, mas permaneceram firmes na fé. Jesus foi o exemplo máximo de fidelidade e teve o maior sofrimento, porque não foi apenas um sofrimento físico, foi também o sofrimento espiritual, porque sobre ele foram colocados todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. No final, esta carta termina com algumas exortações. E hoje nós vamos ao capítulo 13 da carta aos Hebreus. E aqui eu gostaria de destacar 3 exortações que nos são dadas a nós, Igreja de Jesus. Essas 3 exortações são: a primeira, permaneçam no amor. A segunda, rejeitem a imoralidade. E a terceira, confiem no Senhor. A Igreja hoje vive num mundo que é contrário, está em oposição permanente à palavra de Deus. O crente que é fiel ao Senhor, ele vive remando contra a maré. Ele vive, na maior parte das vezes, em contramão com aquilo que é dito, anunciado, praticado neste mundo. O crente, hoje, quando fala da sua fé, é a voz que clama no deserto. Ninguém quer ouvir, ninguém ouve. É a voz incômoda que diz que está errado aquilo que todos dizem que está certo. Porque esta é uma das características dos nossos dias. É a resistência, é a luta contra a invasão
do mal na própria igreja. Muitas vezes o mundo está a entrar cada vez mais na igreja. Não apenas as práticas, mas também a própria mentalidade. E essa diferença que o crente tem de mostrar, ela está aqui, então, neste capítulo 13, resumida, sobretudo nos primeiros 6 versículos do capítulo 13. E é esses versículos que nós agora iremos ler. Diz assim o capítulo 13 de Hebreus, versículos 1 até ao versículo 6. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimónio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, permanecer no amor é a primeira exortação que nós encontramos neste texto. Quando olhamos para aquilo que a Bíblia ensina sobre o amor, nós temos que destacar uma coisa. O amor é algo muito prático. O amor fraternal, o amor que deve existir na igreja, não pode ser apenas algo teórico, não pode ser apenas alguma coisa de palavras. É isso que nós encontramos em toda a Bíblia. Nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira a falar só sobre o que a Bíblia ensina sobre o amor e não chegava. Vamos destacar alguns versículos, poucos, mas vamos destacar alguns. Por exemplo, em 1 de João, capítulo 3, os versículos 13 até 18, nós encontramos estas palavras ditas pelo apóstolo João, inspirado por Deus, para os seus filhinhos, como ele chamava a igreja, filhinhos. E ele, a dada altura, diz: meus irmãos, não vos espanteis. Algumas Bíblias dizem: não vos maravilheis, ou seja, não fiquem de boca aberta, não é? Não fiquem espantados se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Ou seja, nós não somos salvos, nós não passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós fomos salvos e passamos da morte para a vida porque Cristo morreu por nós e nos amou. Mas o que diz o texto é que, como é que alguém pode saber que eu sou um crente salvo? Ou seja, como é que se pode definir um verdadeiro crente? Olha, amando. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, diz o texto, permanece na morte. Ou seja, quem não ama o seu irmão, quem não ama o seu próximo, quem não tem amor no seu coração e não o mostra, o que a Bíblia diz, então está na morte ainda. Ou seja, não é crente. Isto na linguagem que nós mais facilmente entendemos. Não é crente. Mas nós não podemos julgar os outros. Não, não estamos a julgar os outros. Nem vamos julgar. É algo que nós devemos fazer para examinar o nosso próprio coração. Estou eu com um coração cheio de amor pelo outro ou de raiva, de amargura, de ódio? O amor é prático. Quando aqui Hebreus diz permaneçam no amor, é algo que é prático. Prático como? Continuando a ler em 1 de João 3, 13 a 18, diz assim: qualquer que odeia ou que aborrece a seu irmão é um homicida.
E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Então a primeira exortação que nós encontramos aqui em Hebreus 13, que diz, permaneça o amor fraternal é algo muito prático. É ação, não é sentimento. Eu não sinto amor. Mesmo não sinta, pratique, faça, porque o amor é ação. E amar é obedecer. Amar é obedecer. Não é sentir, é obedecer. É claro que aquele que tem o seu coração renovado por Deus, transformado pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus nos nossos corações. Então, amar é realmente uma manifestação da presença do Espírito Santo em nós. E aqui em Hebreus, voltando agora a Hebreus, aqui em Hebreus, quando ele diz permaneça o amor fraternal, ou seja, mantenham, perseverem no amor, ele depois dá realmente exemplos práticos. E ele fala da hospitalidade e fala dos presos. E porquê estes dois exemplos? Nós temos que pensar no contexto em que estas palavras foram escritas. E relembro aquilo que disse no princípio. A igreja está a ser perseguida. Em Atos, no capítulo 8 e no versículo 4, diz que por causa da perseguição que houve, que se levantou contra a igreja foi dispersa. A igreja saiu de Jerusalém, muitos crentes que estavam em Jerusalém, e depois outros noutras cidades, foram dispersos pelo mundo. Muitos deixaram as suas casas, foram forçados a viver, como nós hoje dizemos, como refugiados, como desalojados. Muitos perderam os seus bens, outros estavam na iminência de perder e de passar pelo mesmo. E essas dificuldades que a igreja estava a passar exigia que os crentes se mobilizassem para se apoiarem uns aos outros numa manifestação de amor fraternal. Aqueles que chegavam a algum lugar, eles precisavam onde se abrigar. E não havia hotéis como agora, nem estalagens. Havia algumas hospedarias, algumas estalagens, mas que realmente nem sempre eram lugares famosos ou bons. Muitas vezes eram lugares de imoralidade, eram lugares onde as pessoas não estavam seguras, estavam sujeitas a roubos e a muitas vicissitudes que eram desagradáveis. E era necessário que a igreja não esquecesse os crentes que viviam assim e que estavam a ser perseguidos. Aqueles que estavam muitas vezes em trânsito, caminhando, e precisavam de estender a sua mão para abrigar esses irmãos. Alguns deles estavam presos. E essa prisão, naquela altura, não era também como as prisões hoje. As prisões hoje, em alguns aspectos, são quase hotéis, não é? Quase umas férias. Os presos não tinham a comida que precisavam para se alimentar, os agasalhos, o abrigo. E se não tivesse um familiar ou se não tivesse alguém que fosse lá visitá-lo e que lhe levasse alguma coisa e que confortasse, estava completamente só e abandonado. Os irmãos podem ver isso nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele agradece a lembrança da igreja por mandar alguma coisa quando ele estava preso, a visita de alguém quando ele estava preso. E ele fica feliz pela lembrança da igreja.
para a igreja o assistir naquelas aflições. Os irmãos olharem, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 a 18, ele fala nisso, quando um irmão chamado Onesíforo o foi visitar, dizendo que ele não se envergonhou das minhas algemas, e foi lá e o confortou e o encorajou e esteve com Paulo. Agora, muitas das coisas que às vezes nós pensamos que o crente deve fazer, olhamos também para, para o mundo e dizemos, mas os descrentes também fazem. Há uma grande onda de solidariedade nos nossos dias, mas nós não podemos confundir solidariedade com amor, porque a solidariedade que o mundo vive é muito diferente do amor que a igreja exige. Há uma grande diferença entre colocar um saco ou um pacote de arroz para o banco alimentar à porta do supermercado e já fiz a minha parte. A outra coisa é nós estarmos ao lado daqueles que estão a sofrer. E às vezes nós também ficamos nesta onda de eu já dei a minha parte, eu já fiz a minha boa ação. Mas quando olhamos para o texto, vemos que quando o versículo 3 nos fala dos presos, ele diz, como se estivesseis presos com eles. E também fala dos maltratados, como sendo vós também. Ou seja, há aqui uma identificação, uma empatia, um sofrer com. É aquilo que a Bíblia chama de compaixão. Paixão significa sofrimento. Compaixão significa sofrer com. Não é apenas dar, mas não é sentir o sofrimento. Há uma grande diferença. E para sentirmos o sofrimento, nós temos que estar ao lado, temos que estar com as pessoas. Esta semana eu tive uma experiência, visitei alguém que estava a precisar de ajuda e que a igreja já tem ajudado, mas indo lá com duas irmãs visitar aquela família, foi completamente diferente. Uma coisa é dar um cartão do Pingo Doce carregado com algum dinheiro para a pessoa poder fazer compras. Outra coisa é estar lá, sentado ao frio, na rua, porque a pessoa não tem uma casa, a família não tem uma casa, e estar a perceber o sofrimento que aquela família está a passar. Aí o nosso coração chora, aí o nosso coração dói, aí a gente sente o que é sofrer, porque sofremos também. Então, quando Paulo diz aqui, aliás, nós não sabemos se foi Paulo que escreveu, a maior parte das pessoas pensa que realmente foi Paulo que escreveu Hebreus, mas nós não sabemos. Mas quando o autor aqui da carta aos Hebreus nos diz que como se fôssemos nós também, como se nós estivéssemos a sentir no corpo a mesma dor, isso é amor fraternal. Não é apenas dar, não é apenas partilhar, não é apenas ser solidário, é sofrer com o sofrimento dos outros. E o que o Senhor diz foi, não percam isto. A palavra de Deus diz, permaneça o amor fraternal. Não percam. Deixem que isso faça parte do vosso ADN. Porque isso foi o que Cristo fez. Ele veio para sofrer por nós e para sofrer connosco. Como eu já disse, é fácil nós entregarmos um saquinho de comida e não sabermos nem sequer para onde vai. A outra coisa é nós irmos com o saco e sentirmos aquela dor. É por isso que a Bíblia aqui diz, não vos esqueçais da hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade. Lembrai-vos dos presos como se estivessem lá também na prisão, dos maltratados como se estivessem também a ser maltratados. Portanto, vamos oferecer sempre por aquele que está aflito alguma coisa que é o nosso próprio coração, a nossa própria vida. Mais à frente, no versículo 15 e 16 de Hebreus, diz assim,
versículo 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não, diz o versículo 16, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Beneficência e comunicação, ou seja, fazer o bem, mas estar lá. Estar lá também. Porque esta é a forma de louvar a Deus, de exaltar também o nome de Deus. Então a primeira exortação que nós aqui encontramos neste texto é esta: permaneça o amor fraternal. Irmãos, temos que pensar, como é que eu estou a viver esta realidade, esta ordem do Senhor? Como é que eu estou realmente a amar os meus irmãos de forma prática? Que preocupação eu tenho com eles? Que empatia eu tenho? O que é que eu dou? O Senhor Jesus deu a sua vida. Às vezes nós não damos nem sequer uma palavra. E eu, quando digo nós, estou-me a incluir também. Nós andamos muito atarefados, muito distraídos. E esquecemos. É fácil esquecer aqueles que estão a sofrer. A segunda coisa que diz aí, nós temos que avançar, é rejeitar a imoralidade. Então, permanecer no amor, mas rejeitar a imoralidade. Diz o versículo 4, venerado seja entre todos o matrimónio, ou o casamento, e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, quando o crente, pela forma como ama, prática, mas de entrega, marca a diferença que o mundo tem, não apenas de ser solidário, mas de amar mesmo. Agora também temos aqui um outro aspecto. Na santidade com que vive, o crente deve mostrar a diferença. O mundo em que nós vivemos, os irmãos sabem que é um mundo, já nem sequer é imoral. Já não se trata sequer de imoralidade. Trata-se de amoralidade. Amoral é a ausência de moral. Imoral é contra a moral, ou é algo que não é bom, não é ético, não é correto. E havia consciência daquilo que estava errado. Hoje não. Hoje pratica-se o mal e diz-se que é bom, que é bem. A moralidade. No capítulo 12, já antes deste, no versículo 14, tinha sido dada uma exortação. Segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos exortados a viver vidas santas. Então, há aqui como que um grito no versículo 4 de defesa do próprio casamento. Seja honrado, seja dignificado o casamento. Olha, irmãos, nunca este versículo esteve tão atual como nos nossos dias. Nunca. Já há muitos anos que esta instituição, a primeira instituição de Deus, a primeira coisa que Deus instituiu foi o casamento. Quando criou Adão e Eva, Ele disse: deixará o homem, pai, mãe, unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, é a primeira instituição de Deus. Nós vivemos num mundo em que esta instituição é atacada de todas as maneiras. Já há muitos anos. Primeiro, no século passado, e nós agora quando falamos do século XX já temos que falar do século passado, não é? Nos anos 60, que muitos ainda dos que estão aqui viveram, começa todo aquele movimento hippie a favor do amor livre, do sexo livre e contra o casamento. Agora, para casar para quê? Isso é só um papel, não é? É só um papel. E assim se foi começando a desvalorizar cada vez mais a importância do casamento, do matrimónio.
como diz a Bíblia, a primeira instituição de Deus. Nos últimos tempos, temos assistido a um outro ataque à família, porque atacar o casamento é atacar a família, a um outro ataque à família, com os casamentos homossexuais, com a desvalorização. E é interessante notar que aqueles que há uns anos atrás eram contra o casamento, agora são a favor do casamento dos homossexuais. Que contradição! É um ataque àquilo que Deus criou como sagrado. Esta desvalorização vem arruinar as famílias e, como consequência, vem trazer também a ruína para as nossas sociedades. Porque a sociedade, os países, não é, são o reflexo daquilo que as famílias são. E isso está em perigo, cada vez mais. E quando o crente hoje abre a boca para trazer ao de cimo os valores bíblicos, acaba por ser considerado quase como um bicho estranho. Uma coisa do outro mundo. E realmente somos. Mas, meus irmãos, nós não podemos ter medo de quem nos critica e de andar contra a maré. Por isso é que no capítulo 12 de Romanos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. E o crente tem que ser alguém transformado, que é diferente, mas que também promove essa mesma diferença. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E porque Ele abomina o pecado e sabe o mal que o pecado faz, Ele quer resgatar o pecador desse pecado. Quando nós manifestamos aquilo que a Bíblia ensina, por exemplo, sobre o homossexualismo, somos logo rotulados de homofóbicos. Ora, um homofóbico quer dizer alguém que tem fobia, tem pavor, não é, de homossexuais. Não é isso. Nós não queremos nem sequer a morte deles, nós queremos a salvação deles. Porque Deus os ama e nós também os devemos amar. E queremos que abandonem o seu pecado e vivam com Cristo. Essa é a realidade. Não é, por vezes, muito cómoda para nós crentes. Porquê? Porque o mundo que não conhece a Deus nos aborrece. E é por isso que às vezes alguns cristãos, em vez de combater as ideias que o mundo traz, acabam por se acomodar a elas e trazê-las para dentro da igreja. Não podemos ser assim. Temos que remar contra a maré. Há muitas dificuldades hoje, mas não nos esqueçamos, meus irmãos, que em todos os tempos o Senhor é o mesmo e Ele não muda. A sua palavra não muda. Aquilo que Ele ensina e quer ver de cada um de nós não muda. O versículo 8 diz aí: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda. A sociedade pode mudar, os costumes podem mudar, as ideias podem mudar, os filósofos nas suas concepções de vida e outras coisas podem mudar e mudam muito. Mas Deus não muda. Deus é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Poderíamos falar muito aqui sobre o casamento, que deve ser honrado. O que Deus quer é que haja pureza no casamento. E pureza sexual, porque diz leito, cama, sem mácula, sem mancha. A Bíblia, falava com alguém esta semana que perguntava se a Bíblia era contra as relações sexuais. Não, não é. Dá muitas instruções até para os casais. Muito mais avançadas do que aquilo que o mundo apresenta. É só ler bem a Bíblia. Nós não podemos agora estar aqui a falar tudo neste culto, não é? Mas a Bíblia é clara. Agora, o que nós sabemos é que não há casamentos perfeitos. Não há casamentos perfeitos. Mas há um Deus perfeito
que pode estar em cada casamento e em cada família. É interessante, o casamento judaico tinha dois aspectos. Havia dois objetos que tinham grande relevância num casamento. Um chamava-se jupá, que é o lugar onde a cerimónia é celebrada. É uma tenda, mas sem as paredes, portanto é apenas a cobertura. Os noivos são colocados debaixo dessa cobertura, que não tem paredes, e a cerimónia é ali realizada. E por que não tem paredes? Porque essa tenda sem paredes revela ou simboliza que os noivos vão começar a construir a sua casa. Por isso é que não tem paredes. Então, o que é que quer dizer? O casamento não é uma coisa que já está perfeita. Nem nunca será, porque nós somos imperfeitos. Mas é um compromisso em que duas pessoas unidas numa só vão construir, vão edificar, vão fazer alguma coisa. E para isso vão pedir a bênção e a orientação de Deus. E a outra parte era o ketubá, que era o compromisso formal. Havia um compromisso formal diante da família, diante das testemunhas e diante de Deus. E por isso era, a partir daquele momento, reconhecido uma nova tenda que estava a ser construída, uma nova família. Tudo isso foi desprezado. E porquê foi desprezado? Porque as pessoas desprezam a Deus. O crente hoje tem que marcar a diferença e mostrar uma vida pura, santa, sobretudo na vida familiar. Porque se ali estiver santidade, ela está em todo o lado também. A terceira exortação, e nós temos que terminar, a terceira exortação, já falámos na primeira, que era permanecer no amor, a segunda, rejeitar a imoralidade, ou, por outras palavras, pela positiva, viver em santidade, e a terceira é confiar em Deus. Confiança. Em terceiro lugar, os crentes são exortados a confiar em Deus. As dificuldades que eles estavam a viver, as dificuldades presentes, ou até mesmo as dificuldades que estavam previstas chegar, poderiam levar as pessoas à avareza. E o versículo 5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A avareza é a confiança e a dependência nos bens materiais. É contrária à fé. É contrária à confiança em Deus. Quando o povo de Israel estava no deserto, a caminho da terra prometida, Deus dava a cada dia o maná. Lembram-se disso? E Deus tinha dito: só colhes maná para um dia, porque amanhã eu vou dar também. Muitos eram avarentos, ou seja, não confiavam, tinham medo que amanhã faltasse, e então tiravam muito mais do que era necessário para aquele dia, já guardando para o dia seguinte. O que é que acontecia? Azedava. No outro dia não tinham. Confiavam nas suas reservas falíveis, em vez de confiar em Deus. É procurar a segurança nas coisas materiais e nos recursos financeiros, e isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é o que diz o versículo: não te deixarei, nem te desampararei. E Jesus é o mesmo, como já dissemos, e Ele continua a prometer que não nos deixa, que não nos abandona, que está sempre conosco, que cuida de nós. E nós, irmãos, somos também como aquele povo do deserto, que está só a pensar: eu tenho que ajuntar, tenho que amealhar. Eu não sou contra as poupanças, atenção. Nós não podemos ter nisso a nossa confiança. Ou seja, nós não podemos ser daqueles que, perante um confinamento, correm para o supermercado para levar o papel higiênico todo. Não é? Isso é avareza. E é uma avareza, não sei, não tem explicação.
Mas isso acontece. Isso acontece. A avareza, além de ser falta de confiança, irmãos, a avareza é contrária àquilo que foi a primeira coisa que eu falei. É contrária ao amor fraternal. Porque eu quero para mim, esqueço dos outros. A avareza é egoísta. O amor é altruísta. A avareza quer receber mais. O amor quer dar mais. O amor quer servir. A avareza é contrária até à própria esperança na vida eterna. Porque a nossa esperança está nas coisas desta vida, em vez de estar nas coisas espirituais e celestiais. E o versículo 14, irmãos, aí em Hebreus 13 diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios que se alguém confiar em Cristo, ou esperar em Cristo só nesta vida, é o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança é eterna. Então temos que, enquanto que alguns dizem, pensa em ti, enquanto muitos são tentados a viver só para si, e muitas vezes a situação que nós vivemos, vou agora ajudar os outros, eu também estou a precisar, vou agora pensar nos outros, ninguém pensa em mim. Isso não é amor. E torna-nos muitas vezes egoístas, avarentos. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor é pensar que ali é que está a nossa segurança. Ali é que está a nossa confiança. Se eu não tiver, já fico desesperado. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, é o que diz o Salmo 37. Então, irmãos, temos aqui 3 exortações. Amor, podemos dizer amor, santidade e fé. São 3 práticas de vida que contrariam aquilo que o mundo vive. O mundo não vive assim, não pensa assim. Nem sempre é fácil, mas viver assim é a vontade de Deus. É isso que agrada a Deus. Aquele que vive agradando a Deus é aquele de quem Deus se agrada também. E esses, segundo a palavra de Deus, esses receberão a vida eterna, galardão. Não porque vivem assim, mas porque o viver assim é a prova de que verdadeiramente são filhos regenerados por Deus. Nós não temos aqui uma cidade permanente. Somos peregrinos. Porquê juntar tesouros na terra? Nós não temos aqui, este não é o nosso lugar. Embora estejamos aqui ainda durante um tempo, vivamos da melhor maneira, cuidando uns dos outros, em santidade, mas também em dependência e confiança do Senhor. Vivendo como servos felizes, humildes, na graça de Deus, dependendo da graça de Deus e levando esta graça a todos os outros que nos rodeiam. Que Deus vos abençoe.